Salve galera, bem-vindos aqui à comunidade dos Pensadores Livres. Hoje eu vou gravar um videozinho, vou tentar ser o mais breve possível, sobre livros, né? Então hoje é o Dia Nacional do Livro e por coincidência ontem eu fui convidado para dar uma palestra sobre livros, sobre redes sociais de livros, onde eu falei do Scooby na Escola Estadual Sebastião Dias Ferraz. Foi um momento ímpar, eu gosto muito de falar de literatura. O pessoal ficou sintonizado, ficou conectado ali com o que eu estava falando, eu percebi essa transmissão, né? Alguns ficaram curiosos, né, sobre a rede social e é isso aí, né? Então promover a leitura, né, a literatura para mim é mágico, porque isso transformou a minha vida e eu não poderia deixar de compartilhar. Então hoje eu decidi falar um pouquinho aí no canal, bem rapidamente. Fiquei muito tempo sem postar alguma coisa aí no canal, porque correria, e agora a gente está tendo um intervalinho aí na faculdade, ali na universidade, então aproveitando esse momento. Olha, separei aqui alguns livros, dos quais eu pretendo mencionar eles bem rapidamente, algumas indicações de leituras aí para vocês no final, e alguns um pouco da minha trajetória de leitura. Olha só, ontem na minha comunicação eu estava falando sobre como eu comecei a ler. E aí eu mencionei que eu não gostava de ler, né? Então sempre que a professora pedia para me ler, eu falava, poxa, isso aí não é comigo, não é o meu perfil, até eu descobrir o que eu gostava de ler. E não foi a escola nem a professora que me apresentou o que eu gostava de ler. Foi um amigo que me emprestou essa obra aqui, ó, Édipo Rei, do Sófocles, né? Esse daqui é um clássico aí, né, da tragédia grega, da trilogia tebana, e esse livro aqui me fascinou. Falei, poxa, como assim? Como eu não conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar, né, em Édipo. Isso eu estava na minha oitava série, se eu não me engano. Isso, oitava série, sétima ou oitava série, se eu não me engano, e não tinha o hábito de ler. E aí ele me emprestou esse livro, esse amigo meu, hoje ele mora em Rio Verde, o Osmar, e sou grato até hoje por esse incentivo. E aí eu perguntei para ele, falei, e aí Osmar, você tem mais alguma coisa do gênero, assim, você indica alguma coisa? Aí ele falou que nesse tipo aqui, o que a escola tinha pedido para ele ler era esse livro e que ele não tinha outras indicações. Então eu, por conta própria, fui procurar outros livros para poder ler, né, e que satisfazesse, né, essa catarse que o Édipo Rei provocou em mim, né? Então foi um momento de epifania mesmo ali, eu senti arrepiões, eu falei, poxa, o que é isso, né? Então quero ler mais coisa desse jeito. E aí eu lembro que o próximo livro que eu li, esqueci de pegar ele, foi uma adaptação do Rei Arthur, né? Então foi na mesma sintonia, né? Então logo em seguida eu lembro que eu adquiri esse daqui, ó, a Odisseia. Ele tá bem velhinho, ele tem até a data aqui, ó, aqui atrás. Não sei se dá pra ver aí, ó. Então 2001, né? Então aqui dezembro de 2001. Isso eu estava com 14, 15 anos, se eu não me engano. Isso, 15 anos de idade. Então, essa aqui foi outra literatura que mostrou para mim que rumo ali da literatura eu deveria seguir, que era, vamos dizer assim, né, sucesso decisivo. Então, a Odisseia, essa adaptaçãozinha aqui da Odisseia, depois eu fui ler o original, né, o original em prosa, né, não em verso, né, então, que são 3 volumes, um calhamaço ali, e aí eu vi que eu sou apaixonado pela literatura grega, que eu sou apaixonado pela mitologia grega. Em breve eu quero fazer um vídeo aqui para o canal sobre mitologia grega. E fui me descobrindo dentro da filosofia. Comecei a ler filosofia, comecei a comprar aquela coleção Os Pensadores, que começou a ir para a banca, né? Isso em 2004, se eu não me engano. E aí, pronto.
me encontrei, falei, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? Então, resultado, estou aqui hoje professor de filosofia. Então aqui eu citei duas obras internacionais, né? Uma é uma epopeia, né, mundial, as duas, né, são cânones literários. Depois, uma outra obra que me trouxe para a literatura brasileira é um infanto-juvenil, que foi esse livro aqui, ó, A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Já falei desse livro aqui em outro vídeo, né? Então esse livro aqui, ele não era essa capa, eu peguei ele porque era dois cavaleiros aí numa luta, naqueles combates medievais chamado de justa. Então aquilo me fascinou, eu já estava conhecendo o RPG e aquilo me fascinou. Eu falei, poxa, esse livro deve ser de fantasia medieval, de lutas, de combates, eu quero ler. E aí, não, eram os conflitos de uma jovem, tanto que o nome já está dizendo, né? E o livro não me desagradou, muito pelo contrário, abriu as portas aí para me conhecer a literatura do Pedro Bandeira. E aí eu conheci o livro que me fez ficar fã desse cara, do Pedro Bandeira, né? Então, que é esse daqui, ó, A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Se você gosta de literatura infanto-juvenil, leia esse livro, ok? Você vai se apaixonar aí pela trajetória dos caras, um grupo que gosta de investigar aí alguns mistérios que acontecem, né, no cenário brasileiro ali, região de São Paulo e tudo mais. Você vai gostar, tá? A Droga da Obediência. Então, esse livro aqui, ele foi divisor de águas aí para mim dar oportunidades para a literatura brasileira, que até então eu queria ler as grandes epopeias, né? Então depois eu fui ler As Mil e Uma Noites, eu fui ler Homero, fui ler o que tinha de internacional, e eu vou até citar uns outros internacionais aqui, mas ainda não tinha entrado em contato com a literatura nacional. Então o Pedro Bandeira fez esse papel aí, fez um papel importante. E o que consolidou mesmo assim, que falou, poxa, achei aqui o rumo literário que eu quero trazer comigo, né, até a minha velhice, ou seja, durante toda a minha existência, foi esse daqui, ó, O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, do John Ronald Reuel Tolkien, né? Então o Tolkien, esse calhamaço aqui porque são os 3 volumes, né? O volume único, tá até amarelado aqui porque esse livro aqui eu carreguei ele para muito lugar, li, reli, ele tá até dobrado aqui do lado, eu encapei ele com papel contact, enfim, esse livro aqui ele foi divisor de águas para mim, né? Então eu não sei se eu coloquei a data na qual eu adquiri ele aqui, mas foi aí meados, aqui ó, 2002, né? Olha lá. Não dá pra ver porque tá de prata aqui, mas 2002 eu conheci aí o livro do Tolkien, O Senhor dos Anéis. Acho muito bonita essa capa aqui dos reis Argonás, quem conhece aí sabe, né? E esse livro aqui foi marco para mim, né? E aí, com a literatura consolidada na minha vida, eu me tornei leitor. Então, vou parafrasear aqui o Pedro Bandeira, falar em Dia Internacional do Livro, falar em Dia Nacional do Livro, da literatura, é redundante, porque para quem gosta de ler, esse dia é os 365 dias do ano, porque o leitor vai sempre ter um livro ali no braço do sofá, do lado da cama, dentro da mochila, porque realmente a gente não consegue ficar sem ler. Eu, no caso, não consigo ficar sem um violão onde eu estou e sem um livro, né, que eu esteja lendo comigo na minha mochila e assim por diante. Então, como eu disse para vocês, eu quero ser um pouco mais sucinto. Mais para frente eu volto nessa temática, né? Só para não deixar passar aí esse Dia Nacional do Livro, né? E como está retumbando aí lá essa comunicação de ontem sobre a
né, a importância da leitura e sobre a rede social Scoob. Propósito, conheçam lá o Scoob. Se você fizer um perfil lá, me adiciona lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Faz um perfil lá e me adiciona lá, pra gente trocar ideias sobre livros e assim por diante. Em breve eu vou fazer um videozinho sobre o Scoob aqui, né, no canal. Mas vou falar agora de 3 livros que foram também divisores de água para mim, tá? Vou começar por um nacional. Vou começar por esse daqui, que esse livro aqui foi um tapa na cara e me despertou para muita coisa que eu falei, poxa vida, né? Quando que eu pensava em encontrar esse tipo de informação em um livro com esse título? Olha só, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então eu tinha muito isso, né, de ir pelo título do livro ou às vezes pela capa, né? Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Lima Barreto é um escritor brasileiro, mulato, né, negro, carioca, que sofreu, né, os preconceitos da época, né, tanto que ele foi produzir esse livro aqui, ele foi publicado primeiro lá em Portugal, e aí depois, vendo a repercussão, que ele foi trazido para o Brasil. Eu fiz até um artigo, eu publiquei esse artigo numa revista de literatura na Universidade Federal de Uberlândia, de tanto que eu gostei desse livro, né? Então, esse livro aqui eu indico para vocês, hein? Quem gosta aí de literatura nacional, leia Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse livro aqui, ele foi um divisor de águas também para mim na literatura. Daqui eu fui para Machado de Assis e fui conhecer depois Clarice Lispector e por aí vai, né? Mais adiante eu falo um pouquinho da literatura nacional. Outro livro que me impactou muito é esse daqui, ó, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Né, esse autor aqui, ele é consagrado, né, o pessoal que tem o hábito de ler aí conhece, sabe do que eu estou falando. Então, esse livro aqui é forte, tá? A Revolução dos Bichos. Esse daqui, ele é uma distopia, dá tapa na cara de comunista, de capitalista, ou seja, de ser humano. Ou seja, ele fala para nós, ó, aprenda a viver, ok? Reflita sobre isso daqui. Então, esse livro aqui, ele é marcante, impactante. A Revolução dos Bichos, George Orwell. E vou falar de um de poesia nacional, que é o Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse livro aqui também foi divisor de águas para mim, porque eu não lia poesia. A partir desse daqui eu me tornei leitor de poesia. Acho que o meu tempo aqui no celular está acabando, então eu vou tentar finalizar aqui, né? Então, esse livro aqui, Morte e Vida Severina, faça o teste. Leia pelo menos o começo do poema Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto, esse livro aqui, ó, Morte e Vida Severina, é de derrubar lágrimas mesmo. É de sentir ali a lida, o dia a dia, né, a labuta do sertanejo, da pessoa agrária que vive ali no sertão nordestino, que vive ali, que sofre, né, com os intempéries do tempo, com as exclusões políticas, enfim, que está à mercê da fé e assim por diante. Esse livro aqui é demais. Inclusive, vou indicar para vocês, se você está sem tempo de ler o livro, tem um videozinho dele, eu acho que está no TV Escola, eu acho que eu disponibilizei ele no meu blog, tá? Comunidade dos Pensadores Livres, só ir lá no Blogspot, você vai encontrar. Se eu não me engano, tá lá esse videozinho. Se não, joga no Google lá, vai sair. É só digitar Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, vídeo, que aí você já vai encontrar. Então, esse daqui abriu para mim as portas para ler poesia, e aí eu também não parei mais. Sou apaixonado por ler poemas, por ler poesias, e em breve quero fazer um vídeo aí sobre os poetas que hoje me inspiram e que me inspiraram também,
né? Falar lá do Paulo Leminski, do José Paulo Paes, enfim, são muitos, né? Do Augusto dos Anjos. Vamos guardar aí para um próximo vídeo. Então, pessoal, muito obrigado e lembrem-se aí que livro, literatura não é tempo perdido, tá? Então, se dê essa chance, se dê essa oportunidade. E feliz Dia Nacional do Livro. E lembre-se, né, faça como o meu amigo lá, o Osmar, empreste um livro. Quem sabe você não transforma também a vida de alguém, ok? Um forte abraço e até a próxima.